Questão 101 do Enem 2021, segunda aplicação. Para demonstrar os processos físicos de separação de componentes em misturas complexas, um professor de química apresentou para seus alunos uma mistura de limalha de ferro, areia, cloreto de sódio, bolinhas de isopor e grãos de feijão. Os componentes foram separados em etapas na seguinte ordem. Primeira etapa, os grãos de feijão eles foram separados pelo método conhecido como catação. A catação é justamente o método que nós utilizamos as nossas mãos para então, por exemplo, hoje não muito mais, né? Mas quando a gente tinha que escolher feijão, escolher o arroz, que ele vinha com uma certa sujidade, vinha com pedrinhas, casca de, né, enfim, árvore e tudo mais, fazia-se a catação. O processo de escolher arroz, escolher feijão, era conhecido como ou é conhecido especificamente, né, como método físico de catação. Segunda etapa, você tem a limalha de ferro, que é uma imantação. Bom, aqui eu tenho uma certa ressalva pelo termo imantação. Para mim, particularmente, a imantação é o modo onde você consegue fazer com uma estrutura metálica, né? Claro, tem que ser ou ferro, ou níquel ou cobalto. Esses três metais são chamados de metais ferromagnéticos. Você consegue imantá-los, ou seja, você consegue gerar um dipolo magnético dentro dessa estrutura. Existem experimentos muito simples, você pode pegar, você faz até uma bússola, por exemplo, mas você pode pegar, deixa eu ver aqui, uma chave de fenda, né? Pegar um ímã e começar a passar esse ímã na superfície, assim, ó, pum, né? E você acaba imantando, você faz com que este metal, que é da sua chave de fenda, de uma agulha, ele consiga atrair outros metais ferromagnéticos, né? O método de separação de mistura seria melhor ser chamado de separação magnética. Aí sim seria o mais correto. Porém, ele chamou aqui de imantação. Mas tudo bem. Bom, no item 3, né, na etapa 3, você tem bolinhas de isopor com a utilização da flotação. A flotação também, quando aparece no Enem, é meio complicado. Por quê? A flotação é muito utilizada para fazer separação de minérios, né? Então você tem lá esse minério que ele acaba sendo dissolvido num solvente, geralmente a água, e microbolhas. Então imagina que você tem aquelas bolinhas bem pequenininhas, elas vão sendo adicionadas a esse líquido, né, esse solvente, e essas microbolhas acabam fazendo, né, a aderência da sujidade que está lá no meio do seu minério, né? Mas eles também falam da flotação quando você tem a adição de um solvente com densidade intermediária, ou seja, você tem uma bolinha de isopor que tem uma densidade muito pequena, com, por exemplo, areia que tem uma densidade muito maior em relação ao isopor. Você pode adicionar água, que tem uma densidade intermediária e que, claro, não interage aí, quimicamente com isopor, nem quimicamente com areia. Então, a bolinha de isopor, ela flutua e, então, a areia fica para baixo. O método, né, seria melhor descrito como sendo uma flutuação, mas aí muitas vezes o Enem coloca como flotação. Eu particularmente acho bem aí errado chamar de flotação, mas tudo bem. Bom, aí, claro, você vai ter o processo de filtração com a utilização de papel de filtro, né, um funil, enfim, você tem a areia sendo coletada, retida no papel de filtro e o líquido ele vai passar, sendo ele chamado de filtrado. E aí, você tem o quinto ponto, onde você tem a obtenção do cloreto de sódio pela evaporação da água, né? Então, deixa a água evaporando ao longo do tempo e o aí, cloreto de sódio NaCl ele fica retido. Legal. Em qual etapa foi necessário adicionar água para dar sequência à separação? Na primeira etapa, a catação você pode pegar com a mão, né? Então, ótimo. Segunda etapa, você tem limalha de ferro, sendo separada por um ímã. Não precisei adicionar água. Usei a mão no primeiro, usei um ímã no segundo. Agora, sobrou a bolinha de isopor junto com a areia e o cloreto de sódio. Aí sim, nessa terceira etapa, se faz necessário a adição de água, porque você vai fazer então com que o NaCl, cloreto de sódio, se dissolva na água, a areia fique na região debaixo do recipiente e as bolinhas de isopor vão subir. Então, é justamente na terceira etapa onde se faz a adição aqui especificamente da nossa aguinha.
Beleza? Bom, comenta aí se você achou essa questão fácil, média ou difícil e deixa o like para a resolução. Até mais.